Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Diego Rafael, sou professor da Educa. Bem-vindos a mais um bate-papo conectado. Essa atividade é uma parceria do projeto Observatório da Saúde e da Escola de Extensão da UERN Natal. Só para vocês terem ideia, já passaram vários temas abordados aqui no nosso dia a dia. Temas como saúde mental, alimentação saudável, a importância da atividade física, temas relacionados também a doenças como hipertensão, diabetes, né? Além do tema lazer e convivência, certo? Alguns temas desses, e também o tema de hoje, estarão disponíveis, né, no nosso canal do YouTube, né, o canal da UERN Natal. Anota aí, UERN Natal. Além disso, vocês podem estar acessando também, seguindo a gente no nosso Instagram, né, Educa UERN Oficial. Bem, o nosso bate-papo de hoje terá como tema o uso regular dos medicamentos. Então, perguntas frequentes como é que devo tomar o medicamento, quanto tempo devo tomar, por que devo tomar, então, quais são os efeitos colaterais desse medicamento, tudo isso será respondido. Portanto, para tirar todas as suas dúvidas e esclarecer tudo sobre esse assunto, convido o professor da UERN, o farmacêutico Dácio Michel. Seja bem-vindo, Dácio. Olá, obrigado. Bom dia a todos. Prazer estar aqui novamente com vocês. Estive num primeiro momento aqui, né, bate-papo conectado da Educa, tratando especificamente de hipertensão arterial. Como sou farmacêutico, muitas perguntas se direcionaram ao tratamento medicamentoso da hipertensão arterial, mas eu tentei tratar a questão da hipertensão arterial de uma forma mais ampla possível, sob o foco do alimento, sob o foco do exercício físico, sob o foco do sono de qualidade, sob o foco do bem-estar mental e, obviamente, também dos medicamentos. Mas é natural, muito natural, como farmacêutico que eu sou, digamos assim, dentro da política de saúde brasileira, é o profissional do medicamento, então nada mais natural que boa parte das perguntas, né, dos questionamentos direcionassem aos medicamentos. E hoje, numa oportunidade, digamos assim, mais geral para falar de medicamentos, né, falar sobre medicamentos de uso contínuo, de medicamentos de uso continuado. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho a falar a vocês é que todos os medicamentos, né, para poder se chamar de medicamentos, são substâncias químicas, né? Não existe medicamento que não seja uma substância química. Algumas delas foram descobertas por acaso. Essas descobertas por acaso, às vezes, aconteceram por cientistas. Talvez o caso mais famoso de todas as descobertas por acaso de medicamento foi a bezetacil, foi a penicilina, que o cientista, né, Alexander Fleming, descobriu por acaso esse antibiótico, né, que salvou tantas vidas ao longo da história da humanidade. Mas há também casos de descoberta por acaso do medicamento pela população leiga, pela população que não é cientista. O uso de medicamentos no mundo, né, usufrui também muito do conhecimento popular, ao conhecimento indígena, ao conhecimento da população sobre plantas medicinais, e a ciência sempre está aberta a esses canais de escutar a população, de escutar o povo, de escutar as culturas mundiais, né, e ver a possibilidade de que alguma coisa que a população já saiba possa ter algum efeito como medicamento. Tá? Eu posso citar aqui, por exemplo, da nossa cultura local, o uso do melão do São Caetano, né, para o tratamento de hemorroidas, por exemplo, né? A aroeira, tem duas aroeiras, tem a aroeira da praia e a aroeira do campo, para cicatrização, para feridas diabéticas, enfim, a cultura popular, a cultura do povo produz conhecimento para a descoberta de medicamentos também, tá? Há medicamentos que, por sua vez, envolvem longos anos de pesquisa, tá? Às vezes a gente abre um comprimidozinho para se acalmar, toma um medicamentozinho para pressão, e toma de forma bem inadvertida, né? Antes de vir aqui, eu tomei o meu. Eu sou hipertenso e tomei o meu. Aí você lembra que, às vezes, os anos que estão envolvidos naquela pesquisa. Por exemplo, tem um medicamento chamado captopril.
Capoten, né? É o nome comercial mais famoso do captopril. Ele levou 16 anos para ser desenvolvido, ou seja, mais de uma década e meia. E assim são outros medicamentos também, tá? Que levam muitos anos, mais de década, para ser descoberto, tá? Onde se extrai de algum lugar, se separa, se faz teste. Então entenda que tem coisa muito séria. Até mesmo quando o medicamento é descoberto por acaso, como foi o caso da penicilina, né, aqui do Melão São Caetano, da Aroeira da Praia do Campo, mesmo quando essas descobertas vêm populares, é feito teste de segurança, é feito teste de toxicidade, é feito teste se criança pode usar, se idoso com idade muito avançada pode usar, se mulher grávida pode usar, enfim, sempre tem que fazer testes, sempre tem que fazer ensaios, sempre envolve muita pesquisa, ok? E aí esses medicamentos, eles, que são produtos químicos, como eu já falei, né, algumas vezes eles vêm de origem animal, né, por exemplo, um caso comum são os hormônios. Tem pessoas que precisam tomar hormônio como insulina para diabetes. Tem pessoas que precisam tomar hormônio para tireoide, né? Tem pessoas que precisam tomar hormônio do crescimento, né? As mulheres usam, né, muito frequentemente em idade fértil, os anticoncepcionais são hormônios. E boa parte dos hormônios vem de origem animal. Tá? Às vezes vem de vaca, às vezes vem de porco, às vezes vem de macaco, às vezes vem de rato, né? E, obviamente, que tudo isso é devidamente purificado, tá? Existem muitas fontes de medicamentos que vêm dos vegetais. Na verdade, durante boa parte da história, veio de plantas, né? E continua vindo de plantas. E, nesse sentido, tá, gente, a gente tem que valorizar muito o Brasil pela nossa biodiversidade, da nossa flora, né? Nós temos uma biodiversidade de Mata Atlântica, de Pantanal, de Amazonas, que é uma riqueza incalculável. Vocês entendam que destruir a Mata Atlântica, destruir o bioma do Pantanal Mato Grossense, destruir, só para conseguir madeira, o bioma da Amazônia, é de uma irracionalidade tremenda. Tá? O preço de uma madeira não compensa de forma nenhuma as possibilidades terapêuticas que podem vir nas florestas. Tá? Então, às vezes, se vai desmatando florestas, se perde aquele bioma, e às vezes ali estava a cura de um câncer, ali estava a cura para uma doença mental, ali estava a cura para AIDS, ali estava a cura até para coronavírus, para Covid. Tá? Então, existem muitas fontes de medicamentos que vêm de origem vegetal. E tem os sintéticos, tem aqueles produzidos industrialmente mesmo, que não é nem de origem animal, nem de origem vegetal. Tá? O química, digamos assim, a gente chama de química fina da indústria. E existe uma química mais recente, uma química mais desenvolvida, que a gente chama de biotecnologia, onde se coloca bactérias modificadas geneticamente, ou fungos modificados geneticamente para produzir esses medicamentos. Enfim, o que eu quero dizer com isso é que a origem dos medicamentos é química e pode vir de diversas origens. E a gente não pode ter preconceito com essas origens. Eita, vem de porco, é? Não, quero não. Não, se toma naturalmente, porque mesmo que venha de porco. Ah, vem de vaca? Não, de vaca eu não quero não. Ah, vem de uma planta? Não, da planta eu não quero não. A gente não deve ter discriminação nenhuma, tá? Da origem do medicamento. Se ele vem de um animal, se ele vem de uma planta, entenda. Sempre estudos foram bem conduzidos, foram bem realizados, foram bem testados, para que se possa vir da forma mais segura possível, ok? Agora entendamos, se os medicamentos são substâncias químicas, e o intuito é que eles façam bem, e na maioria das vezes eles fazem bem, há a possibilidade de algumas vezes ele dar efeitos indesejados, que é o que a gente chama constantemente de efeito colateral. Nós farmacêuticos, nós da área de saúde, gostamos mais de usar o termo reação adversa, tá? Efeito colateral não é o termo mais apropriado, mas é o termo popular, todo mundo usa isso. Então, por exemplo, eu tomo um medicamento que é para tratamento da depressão, por exemplo. Mas aí, esse medicamento me deixa um pouco irritadiço. Me controlou minha depressão, meu estado de humor triste, mas eu fiquei mais arengueiro, fiquei mais briguento, né? Mais disposto a reagir, né? Então, isso a gente, às vezes, entende como um efeito indesejado, um efeito colateral. Às vezes a pessoa está com alergia, está espirrando muito, tossindo muito, com coceira, né? Uma reação cloriginosa. Aí toma um antialérgico. Aí vocês sabem que alguns antialérgicos dão muito sono. Eu não queria estar com sono, eu queria estar com o quadro da alergia controlado e estar aqui, sem sono, gostaria de ir para o trabalho normal, mas quem aqui já não tomou antialérgico e ficou sentindo sono?
Então, isso é uma reação indesejada, que é o que a gente chama geralmente de efeito colateral. Há também nos medicamentos o que a gente chama de contraindicação, tá? Que é quando, com um determinado grupo de pessoas, aquele medicamento não é recomendado. O mais comum, né, em relação a contraindicações, é a contraindicação para as mulheres grávidas, tá certo? É a contraindicação mais famosa. Uma vez, gente, que, infelizmente, alguns medicamentos, eles atravessam a placenta, chegam no bebê, né, no sezinho que está em formação, e atrapalham o desenvolvimento da criança, tá? Levando a criança a ter malformações. Talvez o caso mais famoso, existem vários casos, mas o caso mais famoso é de um medicamento chamado talidomida. Não sei se vocês já ouviram falar. Esse medicamento talidomida foi usado nos anos 70, gente, para enjoo. Mas, infelizmente, a talidomida, ela servia para enjoo, ela realmente passava enjoo, mas gerava malformações. Então, muitas crianças nasceram com um quadro, as mães que tomaram a talidomida, chamado focomelalia, tá? Esse nome focomelalia é porque as crianças nasciam parecidas com focas. Eu vou ser muito sincero com vocês, na verdade a aparência não é de foca não, a aparência é de caranguejo. Algumas crianças nasceram parecidas com caranguejo, por esse efeito, que não sabia que a talidomida tinha, que infelizmente ela tinha, e infelizmente causou essas malformações em crianças. Esse medicamento foi suspenso, parou de ser usado por enjoo, não tinha sentido nenhum, voltou a ser usado, gente, nos anos 80, a tratar hanseníase, né, a famosa lepra. Recomendaram que as mulheres não tomassem, por motivos óbvios, ou seja, era um tratamento para hanseníase, era um tratamento para lepra só de homens. Mas, por incrível que pareça, houve prescrição para mulheres, algumas mulheres, mesmo não tomando, mas tendo relações sexuais com maridos que estavam tomando, passaram a ter malformação nos bebês dela, aí outra geração, menor do que da primeira vez, mas outra geração com uma formação fetal. Outra geração com crianças em formato de foca ou caranguejo, tá? Então, a principal contraindicação é na grávida. Mas há contraindicação para crianças, há contraindicação para quem tem insuficiência renal, né? Para quem o rim não filtra bem o sangue, há contraindicações para quem tem insuficiência hepática, enfim, são aquelas proibições onde o medicamento não vale a pena, o risco que ele vai causar é muito maior do que o benefício. Tá? Há uma balança constantemente para os cientistas, para a área de saúde, para o médico que está ali consultando, tá? Pesar na balança constantemente. Esse medicamento que eu estou prescrevendo tem riscos? Todos têm, queridos. Não há medicamento sem risco. Todos os medicamentos têm. Mas o profissional de saúde é aquele que vai racionalmente pesar na balança se os riscos e os benefícios, qual pesam mais. E na maioria das vezes, quando o diagnóstico é bem feito, você está sendo bem acompanhado, foi passado para você, foi prescrito para você um medicamento que os benefícios superam em muitos riscos. Tá? Então, isso é uma decisão que cabe, aqui na realidade do Brasil, ao médico. Pesar na balança benefícios, pesar na balança malefícios e concluir que os benefícios para você, naquela dosagem, naquela recomendação diária, vale bem mais a pena. Tá? E aí se prescreve. Se o médico, diagnosticando você, vendo seu peso, sua idade, sua história, perceber que aquele medicamento para você, os malefícios serão maiores do que os benefícios, ele não prescreve. Né? Na maioria das vezes ele não prescreve, ele prefere não correr esse risco. Tá? Uma outra questão importante nos medicamentos é como tomar, né? Na aula de hipertensão, nós já conversamos um pouco sobre isso, né? Há medicamentos que pode se tomar assim com suco, há medicamentos sim que pode se tomar com leite, há medicamentos que dá para simplesmente engolir, sendo comprimido, né? Há simplesmente engolir, mas, gente, mais de 95% dos medicamentos, ou seja, a quase totalidade dos medicamentos devem ser tomados com água. Tá? E essa questão não é apenas tomar com água, mas é quanto de água. Né? Então, para cada comprimido, se recomenda pelo menos 200 ml de água. Tá? Ou seja, um copo de água do copo americano tradicional, que é 200 ml. Às vezes, por pura desobediência, por pura displicência, por pura obra do acaso, a gente simplesmente pega o comprimido, bota na boca, pega um pouquinho d'água, mandada em mima, engole. Deu para engolir. Mas não é bem assim, gente. Ele tem que engolir, tem que descer. A gente tem que engolir, tá? Passar aqui na faringe e ele tem que descer o esôfago. Não é bom que um medicamento
pare por algum tempo no tubo, né, que liga essa região da garganta ao estômago, que pare no esôfago. Não é bom que ele comece a se dissolver no esôfago. Então, 200 ml de água, um copo d'água, é água mais do que suficiente para que ele desça mesmo de verdade. Tá certo? Você diz, como isso acontece, se eu não sentir? A gente só vai sentir que tem alguma coisa presa no esôfago se ficar presa na primeira parte dele, que é o primeiro terço. Ele tem o segundo terço e o terceiro terço dele. Tá? Se um comprimido, se uma cápsula, se um sólido, se qualquer coisa, até um alimento, uma espinha de peixe, ficar presa no segundo terço do esôfago, no terceiro terço do esôfago, vai incomodar, mas você não vai sentir de cara, não vai dizer, tem algo preso. Então, para não acontecer do medicamento começar a absorver antes da hora, 200 ml de água, tá? Então, ele vai chegar com segurança ao estômago, vai se dissolver na velocidade correta, vai ser absorvido na quantidade correta, tá certo? Vai se dispersar pelo corpo, nas mais diversas partes do corpo rapidamente, vai chegar ao local de ação na velocidade correta, vai agir de forma mais segura. Gente, há muitas pessoas que têm gastrite, há muitas pessoas que têm esofagite, né, que é a inflamação do esôfago. Tem muita gente que tem úlcera de esôfago e de estômago por ingerir medicamento continuamente sem a quantidade correta de água, dos 200 ml mínimos, tá? Um copo de água no mínimo, certo? Eu vou assistir, às vezes a nossa pressa, nossas displicências, eu quero só para engolir. Não faça isso, né? Se você fez no passado, você fez, digamos assim, sem saber, mas agora para frente, né, vocês estão recebendo uma orientação, saiba, você vai evitar menos irritação, vai ter menos irritação no esôfago, menos irritação no estômago, e vai garantir que o medicamento funcione melhor, tá? Muito bem. Essa ingesta, como eu falei, às vezes pode acontecer com suco, às vezes pode acontecer com leite, às vezes pode você querer até mesmo comer junto com um alimento. E há raros medicamentos, em torno de 5 até 8% dos medicamentos que pode ser tomado com suco, né? Com leite, com alimento. A gente, quase a totalidade é com água. Tá? O problema dos sucos é porque tem suco que é ácido. Tem suco laranja, suco de limão, suco de acerola, todo mundo sabe que é um suco ácido, né? Mas tem suco, por exemplo, que é alcalino. O suco verde é alcalino, né? O suco de mangaba é alcalino. Tá? O suco de melancia, apesar de é engraçado que a melancia é uma fruta cítrica, né? Mas o suco de melancia é alcalino. Né? O suco de melão é alcalino. E aí, ela sempre vai atrapalhar a absorção do medicamento oposto. Deixa eu explicar. Se o medicamento for ácido, e o suco que eu estiver tomando for o contrário, for alcalino, for o inverso de ácido, vai atrapalhar a absorção do medicamento. Ou seja, eu quase não vou absorver o medicamento. O inverso também é verdadeiro. Se o medicamento for alcalino, que é a substância química contrária de ácido, eu tomar com suco ácido, ou seja, com suco de limão, com suco de laranja, com suco de tomate, enfim, com suco ácido, praticamente a absorção não vai acontecer. Leite, né? Leite, gente, diminui muito a absorção dos antibióticos. Quando eu digo muito, é muito mesmo. Chega próximo de 100%. Então, na hora que eu tomo um antibiótico, eu estou usando antibiótico porque é o caso mais extremo, tá? Quando eu tomo um antibiótico com leite, praticamente não há absorção nenhuma. Isso, inclusive, é fato, atrapalha o tratamento com antibióticos em crianças, tá? Então, algumas vezes, certos médicos que estão diante de um quadro de infecção importante numa criança preferem internar. É traumático, né? Mas preferem internar a criança para ela tomar injetável. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte dos medicamentos da criança, né, os antibióticos, e do adulto também, não podem ser absorvidos com leite, e a gente sabe que a dieta de muitas crianças é láctea. Do mingau, do leite materno, do leite mesmo de vaca. E aí praticamente não vai absorver o antibiótico. Não absorvendo o antibiótico, o tratamento não vai seguir em frente. E a infecção é séria, a infecção é grave, a infecção merece tratamento rápido. Eu vou atrapalhar. Um caso clássico, gente, para adulto também em relação a leite, é o tratamento para micoses, né? Tem muitas pessoas que têm micose superficial mesmo, micose de pele, micose mais profunda de mucosa, até micose sistêmica mesmo, micose de pulmão, de esôfago, né? Infecção por fungo, que são micoses. Os tratamentos para micose não podem ser acompanhados do consumo de leite. E aí é suspender leite mesmo, tá? Não é o caso de não tomar com leite. É não tomar com leite e não usar o leite durante o tratamento. Existem pessoas que têm infecções por micose, que a gente diz assim, infecções continuadas, infecções de repetição.
Porque quando estão se tratando, e às vezes estão se tratando até do medicamento correto, estão tomando medicamento com leite ou estão tomando leite durante o tratamento. A questão gente, é que boa parte dos medicamentos para fungo, né, para matar fungo, que são os antimicóticos, eles baseiam a ação deles na retirada de cálcio do fungo. Como é que o medicamento mata o fungo? Retirando o cálcio. Aí eu retiro o cálcio com o medicamento e dou cálcio de volta, tomando meu leite, meu queijo, meu requeijão, minha manteiga. E pode ser outras fontes de cálcio também, não precisa ser só leite não, tá? Então, assim, a gente tem que sempre pensar nessa racionalidade, nessas orientações, para que os medicamentos tenham seus plenos efeitos. Uma coisa que, conversando sempre com Irene, com Temes, que tem, digamos assim, às vezes preocupado elas em relação ao acompanhamento de vocês nas anamneses, é a questão de que alguns começam o tratamento por medicamento e abandonam por conta própria. Gente, isso não é correto. Talvez uma das piores coisas que a gente pode fazer com a nossa saúde é abandonar tratamento por conta própria. Óbvio, né, que algumas vezes certos medicamentos dão reações indesejadas, né, dão sensação de mal-estar. Às vezes tem a questão financeira, que pode estar impactando a pessoa, e aí tem que cortar alguma coisa do orçamento. Aí a pessoa opta por cortar no orçamento o medicamento. A gente compreende, a gente entende todas essas realidades humanas. Mas, assim, não é muito sábio, tá? Parar um tratamento, interromper um tratamento por conta própria. Isso pode ser desastroso, tá? Deixa eu tentar explicar numa situação que ela é desastrosa mesmo. Os tratamentos para depressão, tá? Pra vocês terem ideia, deixa eu trazer um pouco de número, um pouco de matemática, um pouco de estatística do tratamento da depressão. Gente, tratar a depressão no primeiro episódio depressivo, assim, na primeira depressão da vida da pessoa, a primeira crise depressiva, com medicamento, você tem 90% de chance de cura, de remissão completa da depressão. Então, a cura para a depressão, a resposta é sim. Há cura para a depressão. Ela depende só do medicamento? Não, ela não depende só do medicamento. Ela depende de outros fatores. Mas no primeiro episódio depressivo, tratado corretamente a pessoa, há 90% de chance de cura. É um número muito alto, ou seja, em cada 10 cura 9. A gente chama de remissão da depressão. Agora, se por acaso eu não me sinto mal, porque o medicamento de depressão faz a minha mão tremer um pouco, eu tenho vergonha de tremer as mãos, né? A depressão me deixa um pouco mais irritadiço com o marido, com a esposa, com os filhos, tá? Eu fico um pouco mais ligado, com um pouquinho mais de dificuldade de dormir, enfim, mal-estar qualquer, sudorese, né? Coração acelerado, que às vezes algum medicamento da depressão dá. Aí eu resolvo interromper, gente, eu vou diminuir as chances de remissão, de cura da depressão. Vocês terem ideia? No segundo momento de depressão, tratamento só cura, só entra em remissão 65% dos casos. Então, se eu tivesse seguido o primeiro tratamento, se eu não tivesse interrompido o primeiro tratamento, eu tinha 90% de chance de cura. Como eu fui para um segundo episódio de tratamento, né? Não porque o médico mudou, mas porque eu decidi interromper o tratamento, a chance de cura cai para 65%. Então, assim, perceba que é uma redução importante, né? De 25% da chance de cura. Então, uma outra questão em relação a antidepressivos, por exemplo, é que alguns medicamentos para depressão não podem ser interrompidos de uma hora para outra, né? É necessário fazer o que a gente chama de desmame do medicamento. Se a pessoa parar o medicamento de vez, ela passa muito mal. Mal-estar profundo. Na verdade, alguns textos científicos relatam que é ânsia de morte, sensação que vai morrer. Inclusive, há risco de morte se suspender de vez. É necessário fazer o desmame. Deixa eu citar um exemplo. Imagina que a pessoa toma 20 miligramas. Tem que reduzir para 15, tem que reduzir para 10, tem que reduzir para 5, para depois parar. Toma um dia e outro não. Enfim, a gente chama de desmame. Aliás, isso é muito importante na depressão e nos antidepressivos, mas isso pode ser explicado, né, situacionado para uma série de outros tratamentos. Usei um medicamento por muito tempo? Usei. Corticoide, antiasmático, tá? Medicamento para ansiedade, medicamento para osteoporose, tá? Até a simples vitamina C, gente. Usei vitamina C por 6 meses, dose pequenininha. Eu posso simplesmente chegar no 6º mês e interromper de vez? Não. Pode acontecer o que a gente chama de
escorbuto de rebote. Eu tomo vitamina C para não ter escorbuto, né? Uma das coisas que ela mais faz, para evitar sangramento de gengiva. Parou vitamina C de vez, assim, a gente chama de abrupto, suspensão abrupta, pode começar a sangrar minha gengiva. Então, tomei por muito tempo, eu vou fazer o desmame, eu vou diminuindo a dose aos poucos. Tá? Então, como eu estava falando dos antidepressivos, né? É necessário reduzir as doses, e geralmente o psiquiatra pede para ir reduzindo as doses ao longo do tempo, que é o desmame, às vezes pede para tomar um dia sim, outro não. Então, tudo isso é importante em relação ao uso do medicamento. Para encerrar, para abrir perguntas para vocês, uma outra questão muito importante, gente, é em relação a eu não achar que o medicamento em si, somente ele em si, é a solução para os meus problemas. Eu preciso cooperar com o uso do medicamento. Eu citei isso no caso da hipertensão, eu vou repetir em relação à hipertensão, mas entenda que isso serve para outras coisas. Então, por exemplo, o que adianta eu estar tomando meu antihipertensivo correto, bem prescrito, na dose certa, com um copo d'água, né, com 200 ml de água, se eu ainda continuo usando a carne, por exemplo, sem dessalgar a carne, sem escaldar a carne, sem lavar a carne. Imagine que eu sou fanático por jabá, né, carne de charque, vivo comendo carne de charque todo dia, linguiça, salsicha, embutidos diversos. Gente, como eu falei na aula de hipertensão, né, os embutidos, os enlatados, essas carnes de conserva e essas nossas carnes culturais, elas são muito salgadas. Então, não vai ter antihipertensivo que resolva, gente. Não vai ter antihipertensivo que resolva. Né? Um processo do sono, por exemplo. O sono, ele é muito relevante, né, para controlar a pressão arterial. Né? Aí imagine que por motivos injustificados eu não durmo direito. Imagine que eu tenho a possibilidade de dormir, mas quero ficar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã em rede social. E quero tratar minha ansiedade. Estou tomando medicamento para ansiedade? Estou. Mas estou até 2 horas da manhã no WhatsApp. Estou até 2 horas da manhã no Facebook. Tá? Estou acordado assistindo filme. Então, gente, a gente tem que entender que o sono no escuro, à noite, e o repouso, ele é importante para estabilizar a ansiedade. Ele é importante para estabilizar a depressão e uma série de outras doenças. Então, não adianta eu estar tomando medicamento, tá? Que vá tentar controlar a ansiedade, ou tentar controlar a depressão, se eu não estou dando o tempo correto de sono. Né? E assim é com outros medicamentos, tá? Um em relação ao alimento, outro em relação ao sono de qualidade, né? Rede social, né? Rede social é uma realidade importante, nesse momento de distanciamento social é tão importante. Mas vocês conseguem entender, né, gente, como certos ambientes de rede social é tóxico, né? Ele é tóxico, né? Há algumas coisas que tá no Instagram, que tá no Facebook, que tá no WhatsApp, né? Que é muito tóxico. Então, você já imaginou você tentando controlar sua hipertensão, sua ansiedade, sua depressão, sua angina, sua diabetes, e se alimentando da toxicidade do que tem em alguns ambientes virtuais? É contraproducente o tratamento. O que adianta você estar tomando o seu medicamento para diabetes, né, sua insulina, seu hipoglicemia antioral, e continuar com o consumo de açúcar, de refrigerante, né, de doces, de sobremesas não diet, não light. Então, assim, a gente precisa confiar no medicamento, continuar o tratamento medicamentoso, mas na medida do possível eu devo cooperar com esse tratamento, na minha dieta, no meu estilo de vida, né, na minha chamada higiene do sono, enfim, é uma cooperação. E para encerrar mesmo, para abrir para as perguntas, um problema muito sério. Inclusive, eu, como professor, já enfrentei essa questão em termos de pesquisa científica, né? Que é a chamada empurroterapia, ou automedicação por empurroterapia. Tá? É aquela questão de eu ir no balcão da farmácia e às vezes ser atendido por um leigo completo, né? Sem desmerecer o conhecimento que um balconista de farmácia possa ter, e alguns têm um bom conhecimento, mas ele talvez entenda de medicamento, mas ele não entenda de diagnóstico de seres humanos, e eu relato algum problema que eu tenho, peço, assim, tá, que ele me escolha, né, sem esse conhecimento técnico do ser humano, da doença do ser humano, que ele prescreva um medicamento para mim. E às vezes tem aqueles que, digamos assim, de forma bem desonesta, não prescreve só um, prescreve todos, né? Há empresas farmacêuticas que tentam lhe empurrar
ômega 3 a todo custo, sabe? Você é pressionado dentro da farmácia, né? E mais de um momento, pega um ômega 3, ômega 3, ômega 3, gente, e as maravilhas que eles prometem que o ômega 3 fazem, né? De fato, o ômega 3 é muito interessante, mas a gente comendo sardinha, comendo tainha, comendo abacate, botando um fio de azeite de oliva, é muito mais barato, traz muito mais benefício que tomar aquelas cápsulas de ômega 3 que tentam nos empurrar na farmácia. Mas a empurroterapia, ela não acontece só na farmácia, não. Acontece em redes sociais também. Acontece no vizinho, dizendo, eu tomei isso, fiquei bom, tomo também. Mas a questão é que a doença do vizinho não necessariamente é a sua doença. Né? Então, medicamentos tratam, medicamentos salvam vidas, medicamentos estabilizam a saúde, mas, gente, também há pessoas intoxicadas com medicamentos. Há pessoas que mascaram doença, tá? Certas dores são dores para ser diagnosticada, não é uma dor qualquer, eu tenho que descobrir a origem daquela dor. Tá? Certas fraquezas, certa indisposição, é uma coisa tão comum, gente, fraqueza, tá? Eu que trabalhei em farmácia do interior, tá? Duas queixas que eu escutava muito, lá em Macaíba, eu trabalhei em Macaíba, na Rua da Feira, duas queixas, era fraqueza, eu até nomeei, e obviamente eu nomeei isso cientificamente, eu chamei síndrome do Guiné, síndrome da galinha da Angola, né? Eu tô fraco, né? Então, muito bem. O que tinha de pessoas dizendo que estava fraca? Gente, tem gente que está fraca porque está se alimentando bem, tem gente fraca por falta de vitamina, tem gente fraca por falta de ferro, tem gente fraca porque não está fazendo musculação, né? Tem gente fraca porque engordou muito rápido, num certo período, tem gente fraca porque está fazendo dieta, mas enfim, eu tenho que descobrir por que a pessoa vive fraca, por que a pessoa vive indisposta. O termo que eu escutava muito minhas pernas estão uns mulambos, né, de fraqueza. E qual é a origem dessas pernas que estão os mulambos? Qual a origem disso? Então, eu preciso identificar, e o tratamento não é o que o seu vizinho disse, não é o que o balconista da farmácia disse, é aquele que foi bem diagnosticado. Essa era a primeira queixa. E a outra queixa que eu escutava, também muito foco de empurroterapia, é o famoso anuvio nos olhos. Gente, por incrível que pareça, ano passado eu tive anuvio nos olhos pela primeira vez. E é horrível, né? Aquela névoa nos olhos, né? Às vezes é colesterol alto, às vezes é triglicerídeos alto. Se é colesterol, trata de um jeito, se é triglicerídeo é do outro. Às vezes é a glicemia que está alta demais, às vezes é pico hipertensivo, às vezes é falta de vitamina A. Agora você chega para o vizinho, chega para o balconista da farmácia, diz que está anuvio nos olhos, como é que ele vai saber se é colesterol alto, ou triglicerídeo alto, ou a glicemia que está alta? Ou é o grau do seu óculos que está errado, ou se é uma enxaqueca. E olha que eu estou citando só coisas boas, viu? Ah, professor, isso é tudo ruim. Não, pode ser coisas boas. A nuvem nos olhos pode ser coisas muito mais graves. Então, é uma queixa comum que a gente escuta, essa névoa nos olhos, e que pode ser tantas coisas diferentes. Como é que um balconista, o seu vizinho, vai saber o que é exatamente, sem exame, sem anamnese, sem experiência clínica, para lhe prescrever a coisa certa? Está bem provável que aquele medicamento que foi me prescrito para minha fraqueza, né? Ou até mesmo para não vir nos olhos, não sirva e até piore outras coisas. Ao invés, eu fui em busca de resolver um problema, criei foi um problema. Tá? E assim, para abrir mesmo para as perguntas, esse momento que a gente está vivendo, né, de epidemia pelo SARS-CoV-2, né, pela Covid-19, também tem aberto muitas possibilidades para tratamento que não tem fundamento científico, gente. Muitos tratamentos que demagógicos, né, que não tem comprovação científica e que, ao invés de melhorar a saúde das pessoas, colocam a vida das pessoas em risco. A gente precisa ter um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de prudência, um pouco mais de maturidade. Prudência, maturidade não faz mal a ninguém, que venha nos proteger de fato, proteger a gente e as pessoas que a gente ama, para que a gente não entre, digamos assim, em algumas situações difíceis, em algumas situações difíceis de serem revertidas, ok? Então, sou todo ouvidos agora para qualquer pergunta, para qualquer questionamento em relação a medicamentos e seus usos contínuos. Todo ouvidos. Perguntas? Vai lá, pode perguntar, Zilma. Pergunta. Dácio, bom dia. Porque eu já tinha problema de ansiedade já, tá? Aí eu não tomava medicação. Eu procurava, assim, sair, né, divertir na dança. Aí, então, com essa pandemia, eu piorei, né? Aí eu fui pro médico, ele passou fluoxetina para mim. Aí eu tô tomando, faz mais de um mês. Só que eu tô sentindo dor de cabeça.
será que é por causa desse remédio? Quase Então, todos os dias eu estou sentindo dor de cabeça. ok. Assim, eu não sei dizer necessariamente, você está dizendo que tomou fluoxetina, né? Fluoxetina. Estou tomando. A fluoxetina é um antidepressivo, né? A gente chama ele de, vou dizer o nome científico dele, tá? O nome dele é ISRS. É bem complicado, né? Inibidor seletivo da recaptação de serotonina. Então, assim, pode acontecer dor de cabeça com eles, mas é raro. É um grupo bem pequeno, um grupo menor do que 1%. Você pode estar dentro desse grupo de 1%? Pode, obviamente que pode. Mas a maior chance das dores de cabeça de repetição nesse momento é privação de sono. Então, Zilma, vale a pena você. Privação de sono, né? Falta de sono. Ou seja, seria bom você dar uma recapitulada como é que está seu sono diário ao longo dos dias. Né? Que muitas vezes é essa privação de sono responsável por dor de cabeça de muitas pessoas. Tá? Podemos excluir a fluoxetina? Não, porque ela dá dor de cabeça sim em algumas pessoas, mas é um índice bem baixo. Eu não sei qual é a concentração que você está tomando. Qual é, Zina? 20 miligramas. 5 ou 10? Não, é de 20. De 20 miligramas? Já é uma dosezinha um pouquinho mais alta, né? E aí poderia ser, realmente ser ela, tá? Mas eu volto a insistir, eu não apostaria de cara nela, não. Eu pensaria primeiro na possibilidade de como é que está seu ciclo de sono diário, certo? Ou seja, quando você fizer seu inventário diário de sono, assim, né? Você tá devendo sono ou está faltando sono? Tá? E uma outra questão, Zilma, para ajudar muito a fluoxetina a agir, dormir no escuro, tá? Quanto mais escuro. Realmente eu não estou dormindo direito. Eu não estou dormindo direito. Isso. Privação de sono, gente, gera muito cefaleia. Tá? Então, boa parte das cefaleias, e obviamente, então está vivendo um bom momento para se dormir bem, tudo que está acontecendo, né? O luto envolvido em família, o luto em amigos, a preocupação de adoecer, até de morrer, realmente tem risco de privar a pessoa de sono. Isso aí, sem dúvida, sem dúvida. Mas, assim, o sono é elemento de restabelecimento de saúde. E até para viver, não só com saúde, mas viver bem também, gerar bem-estar geral. Então, assim, na medida do possível, tentar dormir na hora que mais adequada, com baixíssima luminosidade, ou luminosidade zero, então você evita a cefaleia. Tá? Eu apostaria, Zilma, muito mais em dificuldade de dormir, sendo a responsável pela sua dor de cabeça, né, do que a fluoxetina. Até porque, não sei se você sabe, ela pode dar dor de cabeça, mas fluoxetina também serve para tratar algumas enxaquecas, né? Algumas enxaquecas são tratadas com fluoxetina. Então você vê que ela pode até causar dor de cabeça, mas às vezes ela até evita que a pessoa tenha dor de cabeça. Eu gostaria de perguntar, em relação a esse remédio que as pessoas estão tomando para verme, que é para a Covid, né? Isso. Eu gostaria que você me desse assim, a sua posição em relação a isso. Se pode ser tomado, se não pode. Pronto, muito bem. O nome do medicamento chama-se ivermectina, né? Esse medicamento, ivermectina, ele é um medicamento clássico para tratar piolho, a infestação por piolho, né? Tanto o piolho da cabeça quanto o piolho das partes genitais. Também para tratar sarna, a famosa escabiose, né? A chanha. E para tratar alguns vermes raros. Quando eu digo raro, é raro mesmo. Elefantíase, que quase nós não temos aqui no Rio Grande do Norte, né? A única pessoa que teve foi a governadora, né? Vilma, ela tinha, né? Elefantíase? Ela tinha no braço. Se eu não me engano, ela tinha. Eu acho que, considerando a família dela, né? Ela é de Caicó, ela é de Mossoró, ela morou muito tempo em Caicó, a família mora em Caicó. O pessoal lá da família dela tem aqueles braços mesmo, né? O braço, as pernas dela, acho que é de família, mas eu não sei dizer se a governadora tinha. Mas, sim. Vamos dizer assim, então existe a elefantíase, e aí a ivermectina pode ser tratada pela elefantíase. Tem um verme que dá no norte do país, chamado, bem raro, Onchocerca volvulus, também usa ivermectina. Não serve para tratar esses vermes convencionais, né? Então, nós tivemos, o vírus que a gente está vivendo hoje é o SARS-CoV-2, tá? Causa Covid-19 é o SARS-CoV-2. Já houve o SARS-CoV-1. E uma epidemia que
diferente dessa, só matou 900 pessoas no mundo. É muita gente, mas essa já vai, né, perto de 500 mil de pessoas mortas no mundo, né? Então, assim, imaginaram que podia usar para SARS-CoV-2. Os testes, na maioria, foram feitos em tubo de ensaio, de laboratório, não foi testes em população, tá? E aí, no laboratório, gente, a ivermectina teve um resultado muito bom. Tá? A inibição do vírus chegou a 97%, 98%. Tá? Tanto matava o vírus dentro das células, quanto matava o vírus fora das células. Tá? Houve um teste que não foi de tubo de ensaio, um teste, só um, tá? Com pouquíssima gente. É bom que testes sejam feitos com muitas pessoas. Foi feito com poucas pessoas, testando em vivo, clinicamente, tá? Também reduziu a mortalidade de pacientes graves. No grupo lá, estava morrendo em torno de 8,5% das pessoas, ou seja, em cada 100 morria 8, 9 pessoas. Com o tratamento da ivermectina, nesse grupo grave, passou a morrer, na porcentagem, no cálculo de porcentagem, 1,5%. Mas, enfim, infelizmente, os estudos acabaram aí. Tá? Ou seja, é muito pouco estudo. Outros medicamentos, né? A famosa cloroquina, a hidroxicloroquina, foi muito mais testada, com muito mais gente. No mundo todo, a hidroxicloroquina foi testada em mais de 15 mil pessoas. Tá? Essa da ivermectina não foi testada em 20 pessoas ao total. Grupos pequenos mesmo. Mas, então, enfim, há relatos de alguns profissionais locais usando, né, para evitar, isso que a gente chama de profilaxia. Gente, em relação a evitar, não há dado nenhum em evitar. Para tratar, tem dados, mas são dados bem insuficientes. O que é que as pessoas têm feito? Porque se confiar. Porque é um medicamento seguro, né? Só quem não pode usar não é grávida, mulher em risco de engravidar não deve usar, porque se engravidar dá malformação severa, mulheres grávidas. Quem tem insuficiência renal não pode usar. Quem tem menos de 5 anos de idade, ou menos de 15 quilos, não pode usar. Mas, enfim, para profilaxia não tem segurança, que as pessoas estão usando, tá? Eu confesso a vocês, gente, que tanto o posicionamento de um político aqui do Estado, quanto de um professor famoso da UFRN de infectologia, mandando a população tomar, assim, a conta própria, eu acho que não é muito racional, não, tá? Eu preciso mais cautela, preciso mais cuidado. Não é nem pelo medicamento, que, como eu falei, ele é bem seguro. É pela ideia de que tomando eu possa sair para o mundo correr risco. Então, isso, escutado pela população, escutado pela massa leiga, é muito perigosa, tá? A pessoa achar que está protegido. E aí, assim, essa febre momentânea da ivermectina, como nós já tivemos, né, da cloroquina há um mês, e ainda continua, né, uns meses atrás, é uma febre só nossa, tá, gente? O resto do mundo não está com febre com esses medicamentos, apostando no medicamento salvador da pátria, não. É importante, assim, se você me permite dizer, Salvador só Jesus, gente. Não existe Salvador da pátria, não, sabe? Não é político nenhum, medicamento nenhum, não é nada, tá? Não existe salvadores da pátria. Então, muita cautela. Aqui em Natal, né, até por recomendação, até política mesmo, de projeto de lei, já estão usando o tratamento das unidades básicas de saúde, das unidades de pronto atendimento, mas aí é prescrito pelo médico, na dose certa, não é porque um político foi para a rede social dele dizer, ou porque um professor foi dizer assim no jornal. Então, assim, se precisar usar, toma com segurança, porque, enfim, é um medicamento seguro, mas com toda a cautela, com toda a parcimônia. E lembrando, não há muitos estudos científicos comprovando, não. São estudos bem limitados. Cloroquina e hidroxicloroquina foi muito mais testado. Infelizmente, não mostrou, né, comprovação científica que era bom. Não mostrou. Ok, olá, obrigado pela sua atenção. Nada. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Bruno, sou técnico administrativo da UERN. Bom dia, Dácia. É muito bom ouvir você mais uma vez, uma satisfação enorme. Sempre que a gente ouve você, é saber que a gente vai conseguir um pouco mais de informação, né? Sabedoria, enfim. Dácia, eu vou narrar algo que aconteceu comigo e com meu filho recentemente, tá? Certo, tá bom. Ele teve uma reação alérgica
E aí era perceptível, uma pessoa leiga como eu, como minha esposa, a gente percebeu isso. E aí a gente tentou tratar essa reação alérgica com alguns medicamentos que a gente tinha em casa e que ele já estava acostumado a tomar, como um antihistamínico chamado Ixizine e uma pomada hidratante. Enfim, se passou mais ou menos uma semana e ele não ficou bom. E aí foi quando eu resolvi procurar um especialista, um dermatologista. Tá? E aí fui com ele na sexta-feira passada. Fui a uma dermatologista e aí eu percebi que ela teve um pouco de dificuldade no diagnóstico do que estava acontecendo com ele. Primeiro ela perguntou se onde eu vivia existia mosquito, muriçoca, enfim. Eu disse que sim, né? E aí ela disse que poderia ser uma reação alérgica, de fato, proveniente de uma picada de mosquito. Depois, analisando parte do corpo dele, ela percebeu, ela quis dizer que ela era um germe. E perguntou se ele tinha tido contato com areia, enfim. Eu disse que sim. E aí ela disse que poderia ter sido germe também, poderia ser germe também. Então, assim, não fechou um diagnóstico se era uma reação alérgica ou se era germe. E aí ela receitou para ele o uso da ivermectina, lembrando que meu filho tem apenas 2 anos e 10 meses. Ela receitou a ivermectina, né, formulada, tá? Ela disse que é uma dose menor, e uma pomada, e pronto. Eu saí de lá, assim, eu não vou colocar, eu não vou dar ao meu filho um remédio desse, que todo mundo está usando aí para Covid, até porque ela não fechou um diagnóstico, senti uma insegurança nela, era uma mulher, né? Eu não vou dizer o nome aqui, não cabe. Mas, enfim, eu resolvi ligar para um outro dermatologista e pedir uma segunda opinião. Chegando lá, ele, assim que viu o estado do meu filho, disse, não, é reação alérgica. E aí eu falei para ele que estava fazendo uso do Ixizine, e ele receitou uma pomada para ele, uma pomadazinha de R$15, genérica. Hoje, quarta-feira, meu filho está bom, curado, não tem absolutamente mais nada, né? Graças a Deus. Aí a pergunta é, Dácio, quando a gente deve procurar uma segunda opinião? Quando a gente sentir no médico? Sempre. Quando a gente sentir no médico essa insegurança dele, porque veja bem, já pensou se eu fosse atrás de formular ivermectina para o meu filho? Né? E nesse segundo médico, ele disse, não, ele disse como você falou, ele disse, não, ivermectina é para criança a partir de 5 anos, e olhe lá, tem que saber os riscos e os benefícios. Né? E assim eu fiquei, poxa vida, já pensou? E olha lá, Dácio, se eu tivesse ido atrás dessa ivermectina, talvez meu filho não tivesse nem tomado ainda, porque está um caos aí, ninguém encontra essa ivermectina em farmácia. As farmácias de manipulação estão dando um prazo de 7 dias para entregar. Enfim. Sim, aí outra perguntinha, Dácio. Eu perguntei a ele que meu filho tem uma dificuldade enorme de tomar medicação, né? Qualquer medicamento, né? Chora, esperneia, enfim. Aí ele disse, não, você pode tomar o medicamento. A memória RAM do seu amigo não é das melhores. Então, uma pergunta por vez. Sim. Certo? Você não esqueça, né? Mas eu esqueço. Tá bom. Então, assim, primeiro assim, realmente não é seguro o uso de ivermectina, não é seguro. Quando se pesa, né, benefícios e malefícios, em quem tem menos de 15 quilos ou menos de 5 anos, o uso da ivermectina tem mais riscos do que benefícios, né? Existem outros, por exemplo, talvez a médica em questão, ela estava com suspeita de escabiose, né? Ou seja, de Shine, né? E é uma das indicações da ivermectina. Mas se você pesa na balança, em quem tem menos de 5 anos ou menos de 15 quilos, aí o risco de a ivermectina entrar no sistema nervoso da criança, que não está totalmente fechadinho, não está totalmente protegido, e provocar convulsões, e provocar alterações de comportamento importante na criança é grande. Então, nesse grupo não é seguro. Se precisar usar, numa determinada circunstância, vai se usar? Vai.
pode usar, mas não é seguro. O risco de trazer malefício é maior do que o de benefício. Aí passou dos 15 quilos, passou dos 5 anos, a segurança começa a existir. Né? Assim, sem entrar em consideração sobre a profissional em si, os cursos médicos, tá? Os cursos médicos, gente, se fragilizaram ao longo dos anos. Quem aqui é mais maduro sabe que nós temos algumas safras de médicos que, na sua qualidade, no seu conhecimento, no seu aprofundamento, é bem inferior às gerações mais antigas. Né? Então, assim, de fato, a qualidade da formação médica caiu. Tá? Nós temos no ensino superior o ENAD, né? O ENAD, que é um exame, né, que mede o conhecimento dos profissionais e, especificamente na formação da medicina, a nota dos ENADs caíram ao longo dos anos, mostrando que os currículos médicos não têm preparado de forma satisfatória. Isso, por favor, não estou demonizando, não estou querendo falar mal de médicos mais jovens, mas, de fato, a qualidade geral da formação médica sofreu uma queda. E especialmente na área mais crucial de todas, que é diagnóstico. Nisso que você viveu, que é diagnóstico diferencial. Saber distinguir se é uma virose, se é uma alergia, se é uma infestação por um verme, tá? Então, isso é talvez um dos pontos mais frágeis. Então, você vivenciou na prática essa situação, que é uma situação importante, que merece atenção dos órgãos públicos, né, da educação, da saúde, das universidades. Fragilidade da formação. Para que as pessoas não fiquem aqui só demonizando médicos, essa fragilidade de formação não atinge só a ciência da saúde. Tá? Essa constatação política de que a formação profissional se fragilizou ao longo dos anos, você percebe nas ciências da saúde, mas percebe também, infelizmente, nas ciências humanas, percebe também nas ciências exatas, né, e da terra e tecnológica. Então, assim, as novas gerações, por N motivos, que eu não venho aqui discutir no objetivo dessa minha fala, elas decaíram ao longo dos anos. E isso, obviamente, faz com que a prática profissional se fragilize, né? Sim, olha, de fato, se a pessoa sentiu insegurança por parte do profissional que está ali consultando, se ele não passou a confiança que merece, e a relação profissional que a gente tem com outra pessoa deve ser de confiança, não há nenhum problema de se buscar uma segunda opinião, uma terceira opinião. Agora, sim, essa questão de buscar uma segunda opinião, a gente precisa ter o bom senso também de entender que alguns casos graves merece internação, merece cirurgia. Então, assim, não era o caso do seu filho, mas em alguns casos a gente não pode hesitar também por muito tempo, não. Tá? Em algumas situações elas são graves, então cabe fazer a cirurgia mesmo, se for o caso, cabe a internação, né? Mesmo que a gente já, digamos assim, interne e já providencie uma segunda opinião, uma terceira opinião. Então, vale a pena pedir opinião? Vale sim, mas a gente tem que sempre entender a gravidade, né? A gente tem que ter um bom senso, um senso de perceber a gravidade dessas situações, não esperar muito. A gente sabe que tanto no Sistema Único de Saúde como no setor privado, algumas segundas opiniões, uma segunda consulta, às vezes até com um profissional mais renomado, né? Demora. Né? A consulta se dá mais demorada. Com relação ao uso do medicamento, né? Como tomar o medicamento? Eu perguntei a esse segundo médico como eu poderia dar o Oxizino, um antihistamínico, ao meu filho, já que ele tem uma dificuldade enorme de tomar o medicamento. Ele disse, olha, você pode colocar o Oxizino no suco, no leite, que aí ele não vai perceber, e aí não vai dar trabalho nenhum. Aí eu tive a ousadia, né? Talvez até sem sentir, eu perguntei, pode, doutor? Ah, eles podem. Se eu quiser matar você agora envenenado, você acha que eu vou pegar o veneno e vou pedir para você tomar? Eu vou colocar, misturar no leite, no suco. Aí, nesse caso, Dácio, que você disse que 90 e poucos %, né, dos medicamentos é preferível tomar com água, né? Nesse caso do histamínico, do antihistamínico, ele pode ser misturado ao leite, ao suco, no caso das crianças que têm dificuldade, muitas, né, têm dificuldade enorme de tomar esse medicamento, qualquer medicamento, enfim. Pronto, você estava falando, né, especificamente do hidroxizine, tá? Então, eu vou falar dele. O hidroxizine ou hidroxizina é um antihistamínico, né, de segunda geração,
que, para crianças, a principal recomendação é o xarope dele. Então, existe ele na forma de xarope, um sabor framboesa e tem sabor morango, que é justamente para tentar convencer crianças mais trabalhosas a tomarem. E aí, xarope, sabe? Eu posso tentar misturar com alguma coisa, mas xarope mesmo, eu deveria convencer a maior parte das crianças a tomar. Obviamente que se ela se negar, aí minha opção não é misturar o xarope em alguma coisa, é ir buscar a solução, ou o comprimido quebrado, e esse sim, no suco, no leitinho da criança. Vai diminuir a ação? Diminui sim. É justamente o caso, tá? O hidroxizine, os outros termos em geral, ele é básico, e se eu colocar, por exemplo, num suco ácido, eu vou diminuir a absorção dele. Talvez, eu estou só dizendo talvez, é talvez mesmo, tá? Um dos motivos para ele não ter agido no primeiro momento tenha sido esse. A absorção dele um pouco mais lenta, tá? Quando ele é feito em xarope, ele já é feito na concentração e na diluição correta para ser absorvido no xarope, naquela mistura de garapa do xarope, de frutose do xarope. E na hora que eu misturo com outra coisa, a absorção já decai, né? A excreção se acelera, e aí os efeitos, digamos assim, dão abaixo, dão aquém do esperado. Né? Mas a gente tem que entender realmente a situação de algumas crianças, a situação de alguns idosos. A gente tem idoso que, por demência senil, começa a imaginar que o medicamento está sendo dado para ele para matá-lo. Tá? Eu digo isso por experiência própria com o meu pai, né? Nesse momento ele não está fazendo isso, mas de vez em quando ele cisma que eu e minha mãe estamos querendo matá-lo. E aí, gente, dá os medicamentos que ele toma, e são muitos. Tá? E convencê-lo que a gente não está querendo matá-lo, então a gente não tem outra alternativa a não ser dar na canja dele. A gente não tem outra alternativa que não seja dissolver no feijão. Tá? Porque o comprimido, a cápsula, ele tem certeza que é a gente querendo dar cabo da vida dele. Então, em situações de pacientes psiquiátricos assim, ou de crianças, a gente precisa usar essas estratégias. Mas consciente de uma coisa, ciente de uma coisa. A absorção vai ficar comprometida e a ação vai ficar comprometida um pouco. Em criança, na situação específica do seu filho, a opção seria o xarope. Tá? Mas, enfim, a decisão de dissolver em outro meio sempre vai trazer consequências de baixa eficácia do medicamento. Tá ok, Dácio. Muito obrigado. Muito esclarecedoras aí as suas falas. Obrigado. De nada. Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Fique à vontade. Dácio, uma pergunta sobre os remédios genéricos. Certo. Algumas pessoas dizem que esse remédio ele é de baixa qualidade. O que é que você nos diz sobre isso? Então, assim, a lei de genérico, né, ela foi criada em 1998, ela passou a agir, digamos assim, a funcionar e a se estabelecer na indústria brasileira em 1999, então tem 21 anos a lei, né, e basicamente é um sucesso, né, de redução de custos, de eficácia de tratamento, de cobertura de tratamento medicamentoso no Brasil após ela. É um sucesso a lei de genérico. A lei era do ex-senador José Serra, o presidente Lula, né, mesmo sendo de oposição, o PSDB comprou bem a ideia e a distribuição de genéricos e as regras de estabelecimento, continuou-se, né, no governo Dilma. Mas, assim, já no finalzinho do governo Dilma, e principalmente na gestão do presidente Temer, a Agência Nacional de Vigilância, né, a Anvisa, ela ficou bem fragilizada, né? É muito ruim, sabe, gente, quando um órgão público, ele passa a funcionar não como o papel público em si que ele desempenha, mas ele vira cabide de emprego. E aí a Anvisa, sabe, Carla, ela fragilizou um pouco a fiscalização dos genéricos. Mas, em geral, a gente pode confiar nos genéricos. Algumas regras também foram estabelecidas tão sérias que, na maioria das vezes, a gente pode confiar nos similares também, até. Tá? A questão as regras são claras para garantir o chamado de bioequivalência, que o medicamento é igual de referência, igual. No entanto, a fiscalização, ela não está tão boa, tá? Então, fragilizou-se muito no Brasil, de 2016 para cá, essa questão da fiscalização da indústria. Então, as indústrias, elas não estão sendo bem fiscalizadas pelos órgãos sanitários. E aí, às vezes, diante dessa percepção que não está sendo bem fiscalizada,
e obviamente se não tem fiscalização também não tem punição se tiver coisa errada, algumas indústrias começam a aprontar, tá? Isso é uma realidade, não é exclusiva do Brasil, mas enfim, nós temos no Brasil, de pessoas que quando não estão sob observação, elas começam a fazer coisa errada. Então, assim, com isso, infelizmente, nos últimos 4 anos, a qualidade de alguns genéricos, de algumas marcas decaíram. Mas, em regra, em tese, eles têm o mesmo efeito do medicamento de referência, tá bom? E dos bons laboratórios, e dos poucos que são fiscalizados, geralmente tem comprovado que a eficácia continua a mesma, a concentração continua a mesma, o controle de qualidade continua o mesmo. Tá certo? Darcy, dentro dos laboratórios... Obrigada. A gente pode confiar. Nessa pergunta de Carla, né? Dentre os laboratórios que a gente tem aí, Medley, EMS, enfim, existe aquela mais confiável? Aquele laboratório mais confiável? Eu citei apenas 2, né? Mas tem outros aí, o Merck, enfim. Bruno, infelizmente, eu vou ficar devendo essa resposta para você, né? Assim, mas vou ficar devendo porque nós estamos num equipamento de órgão público, né? Estamos sendo gravados, né? Meu código de ética profissional proíbe eu dizer qual é o laboratório que é bom. Não, então se existe essa diferença, se existe, né? Infelizmente, não deveria existir, mas infelizmente existe. Tá bom. Não deveria existir, mas infelizmente existe. Tá bom. Né? Mas, assim, cada profissão tem seu código de ética, né? O meu proíbe quem é melhor, X, Y, Z, eu não posso fazer essa classificação. Eu queria saber só se existe essa diferença de laboratório. Mas eu não posso fazê-la. Né? O código de ética farmacêutico proíbe. Tá bom. Tem uma pergunta aqui de uma aluna, Rose. Ela pergunta aqui: os remédios antidepressivos sofrem alguma alteração com relação aos genéricos? Em tese, não. Sendo um bom genérico, devidamente produzido, devidamente fiscalizado, a eficácia é a mesma. Tá certo? Para não dizer que nunca acontece, e não acontece, não é com os antidepressivos, não, tá? Nós temos alguns medicamentos, gente, muito modernos. Vou citar um exemplo, tá? Nós temos alguns medicamentos, chamados de medicamentos biotecnológicos, né? E aí, alguns genéricos dele, usados principalmente para tratamento de câncer, para tratamento de leucemias, principalmente. Aí, alguns genéricos para esses tratamentos de leucemia não são iguais, não são, por mais que tentem, aos medicamentos de referência. Mas isso é uma exceção mínima, né? É um medicamento biotecnológico para o tratamento das leucemias. Leucemia é algo muito sério, né? A gente não pode falhar no tratamento da leucemia. Falha, e aí o paciente piora, o paciente vai a óbito, sim. Mas, via de regra, a gente faz um tratamento tão sério que o tratamento de leucemia é seríssimo. Então, assim, meu conselho geral, e aí eu estou falando especificamente de leucemias, se tratando de leucemias, usar os medicamentos de referência. Mas é algo bem especial. Mas por que é algo bem especial? Porque o tratamento das leucemias são tratamentos muito avançados, são tratamentos muito sofisticados, tá? Que, digamos assim, a incorporação da indústria local, da indústria brasileira e da indústria indiana. O Brasil compra muito insumo da Índia, muito mesmo. Eu acho até mais do que deveria, e eu não tenho nenhum problema com a Índia. O que eu acho é que um país não pode depender só de outro. A gente tem que ter relações com muita gente ao mesmo tempo, tá? Mas aí o Brasil depende muito da Índia nesse sentido, e aí tanto a Índia quanto o Brasil não têm essas tecnologias devidamente importadas. Mas eu posso generalizar isso e dizer que é para tudo? Não posso fazer isso, não. É bem específico da situação que eu descrevi. Tratamento do câncer linfático, leucemias, tá? Há diversos tipos de leucemias. Mas, via de regra, o tratamento é igual. Pois não, Carla? Uma perguntinha assim, o horário de ingestão do medicamento, porque antibióticos, as pessoas costumam dizer, tem que se tomar naquele horário, corretamente. Sim. Mas seria só antibiótico ou para todo medicamento a gente precisa respeitar aqueles horários? Perfeito, Carla, perfeita pergunta. Na verdade, isso são todos os medicamentos, tá? Os antibióticos é imprescindível, fechar as horas certas, de 8 em 8 horas, se for o caso, de 8 em 8 horas mesmo, de 12 em 12 horas. Se for um por dia, né, azitromicina, que tem muito uma vez ao dia, uma vez ao dia a cada 24 horas, né?
não existe uma piada, tá? Uma brincadeira que tem muito em rede social. Vou tomar antes, vou tomar depois para pegar a bactéria de surpresa. Não façam isso. É na hora exatamente certa. Não existe essa história de pegar a bactéria de surpresa. Eu vou tomar na hora que ela não estava esperando. Tem que tomar na hora certa. Mas isso não é só para antibióticos, não. Isso é para todos os medicamentos. Na minha fala de hipertensão, né? Quando eu estava aqui na Educa falando de hipertensão, eu falei disso. Eu tenho um professor, amigo, que trabalha basicamente com isso. Os estudos dele, as orientações dele, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, é só na cronofarmacologia, a hora correta de tomar medicamentos. Então, ele já provou, pelo menos em hipertensão, ele provou para outras doenças também, mas ele já provou para hipertensão, que tomar em hora errada, tomar na hora que lembra, né, é quase tão errado quanto não tomar. Ele tem gráficos, né, gráficos de acompanhamento de pacientes há mais de ano de acompanhamento mostrando que quem toma a hora que lembra, não toma certinho na mesma hora, tá, compromete o controle da pressão tanto quanto quem não está tomando. Aí ele tem estudos com depressão, ele tem estudos para quem tem problema de tireoide, ele tem estudos com gastrite, com osteoporose, né? Tem vários estudos. Obviamente ele não tem condições de orientar em todas as áreas, mas basicamente as pesquisas dele é isso, é horário. Então é importantíssimo estar no horário correto. Obviamente eu não posso transformar isso numa obsessão. Não pode virar uma obsessão, né? Mas se você tem condições de tomar todo dia, vamos supor, às 8 horas da manhã, faça isso de novo amanhã, às 8 horas da manhã, e assim sucessivamente. Há vastos trabalhos científicos, não é só desse meu amigo, é vastos trabalhos científicos em vários lugares do mundo mostrando como isso é importante para o controle da doença, para a remissão da doença, para a estabilização das doenças. E diversas doenças, não é uma só não. É nos antibióticos, é na depressão, é nas doenças metabólicas. Tá? É muito Obrigada, Dácio. De nada, professor. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum aluno? Oi, bom dia. Opa, Célia. Pode falar, Célia. É assim, é bem uma dúvida, porque quando eu tinha na faixa de uns 13 anos, eu tomei Bezetacil e eu passei mal. Aí, hoje, toda vida que eu vou para o médico, eu digo, tem alergia a alguma coisa? Tem, ó, Bezetacil. Aí, nunca mais eu tomei Bezetacil. E uma vez eu levei meu filho para o médico, ele, sem fazer teste nenhum, aplicaram a Bezetacil nele e ele ficou todo inchado. Aí, eu não sei se eu tenho, se eu sou alérgica ou não. Só sei que nunca me fizeram o teste. Então, assim, o passar mal com Bezetacil é a primeira coisa, né? E aí eu não estou desmerecendo o que você sentiu, não. Pelo contrário, eu vou até valorizar. Mas no início da minha fala pode ser que eu estou desmerecendo. Ela é muito dolorosa, né? O nome da Bezetacil é assim, tá? O nome da Bezetacil é penicilina G-benzatina cristalina. Gente, vocês não têm ideia. Esse composto químico é difícil de dissolver em água. Dá muito trabalho. Na indústria, são horas tentando dissolver. Consequência, é um injetável muito viscoso. Quem já tomou injetável sabe como é viscoso, como é dolorosa. É injetável, né? Foi o que eu tomei. Algumas pessoas passam mal porque estão doentes e pela dor da injeção, porque dói mesmo. Né? Vamos literalmente concordar que a Bezetacil, dependendo da concentração, dependendo de UI, mas até independente disso, é uma verdadeira ferroada. Se eu não já estou bem de saúde e recebo aquela verdadeira ferroada, a tendência é eu não me sentir bem. Assim, o que você fez de seu filho não foi só de um mal-estar. A descrição do seu filho foi que ele ficou inchado. Ele ficou... Foi internado. Isso se chama de edema, né? Edema angioneurótico. Então, assim, a gente imagina que talvez ele tenha herdado isso de você, velha. E aí, assim, se ele fez edema, talvez você tenha feito também. Você não está lembrando lá aos 13 anos, né? E, assim, o problema não é só o edema, é a queda de pressão arterial. Então, assim, dá para se encarar de fato que talvez vocês tenham uma alergia ao Bezetacil, né? O chamado antibiótico beta-lactâmicos. Vale a pena arriscar? Eu diria que não. Eu quero apostar, não vale a pena. Vocês terem ideia, essa questão
da alergia à bezetacil é tão séria, e no passado, então, aqui que é mais antigo, talvez se lembre que para tomar bezetacil fazia teste, né? Lembra que fazia um testezinho? Fica vermelho na hora, né? Gente, para vocês terem ideia, o teste foi interrompido porque tinha gente que tinha alergia ao teste, passava mal ao teste. Então, assim, em termos de segurança, nem o teste está sendo feito ainda. Então, geralmente é uma anamnese. Você tem caso na família, seu pai, sua mãe, o avô tem, então nem teste. Principalmente hoje que nós temos outras opções de antibióticos. Nós temos outras opções. A gente não está preso na bezetacil. Nos anos 70, 80, início dos anos muito preso na bezetacil. Mas hoje nós temos outras opções para tratar. Então, desconfiando que a reação alérgica a ela, a mãe tem, a tia tem, o avô tem, eu tenho, e tal, há uma possibilidade do meu filho ter. Pode ser que ele não tenha? Pode, mas por que eu vou arriscar? Então é melhor optar por não fazer. E no Brasil foi abolido o teste, porque tinha gente que tinha reação anafilática, choque anafilático ao teste. Ok? Então, baseado no que o seu filho tem, eu diria que é uma reação alérgica, sim. Dácio, mais uma perguntinha aqui, né, de Carla. Diego, perguntou aqui, medicamento pode gerar dependência? Em geral, os únicos medicamentos que geram dependência, que a gente chama de dependência química, são os psicotrópicos. São os medicamentos que agem no sistema nervoso. E assim, se eu tivesse que escolher das muitas opções que geram dependência, eu iria em cima dos benzodiazepínicos. Então, quem aqui já tomou bromazepam, lorazepam, diazepam, flunitrazepam, os Zepam da vida, então relata, sabe, sim, que quando interrompe o tratamento se sente mal, tem aquela vontade grande de voltar a tomar. Mas, via de regra, em termos gerais, o medicamento não gera dependência, não. Em qual grupo nós teríamos a dependência bem característica? É os benzodiazepínicos, é os diazepams da vida. Por exemplo, se vocês me perguntarem, os antidepressivos dão dependência? Não, não dão. Né? Medicamento para gastrite dá dependência? Não. Medicamento para colesterol? Não. Para gota? Não. Para diabetes? Não. Então, para a maioria dos medicamentos, a resposta é não. O grupo que mais se destaca são os benzodiazepínicos. Tá? Na verdade, gente, o mundo, tá? E aí, principalmente, digamos assim, o mundo desenvolvido, ele está abandonando o uso dos benzodiazepínicos. O entendimento, assim, sabe, da medicina mundial, é que os benzodiazepínicos, eles cumpriram sua função em um determinado momento da história, e agora nós temos outras classes de medicamentos, infelizmente não tão baratas, não, né, são mais caros. Então, óbvio que tem uma questão mercantilística por trás, mas estão abandonando-se o uso dos benzodiazepínicos por causa da dependência, por causa da parada respiratória e em busca de medicamentos mais seguros. E, de fato, tirando toda a questão mercantilística, os novos medicamentos para controlar insônia, ansiedade, eles são mais seguros, sim, do que os benzodiazepínicos. No sentido de não gerar dependência, de não provocar parada respiratória, de poder fazer uma coisa que eu acho muito arriscado, mas as pessoas gostam de fazer, que é de vez em quando beber tomando psicotrópico, tá? É uma coisa que eu não concordo, mas esses medicamentos, né, infelizmente caros, eles permitem que a pessoa, né, não vai encher a cara, beber, mas possa tomar um vinhozinho, possa tomar até, se gosta de uma cachaçinha. Tem quem tome benzodiazepina que tome, tá? Mas pode ser um dia que não essa história de misturar psicotrópico com álcool não termine bem. O meu conselho é que nunca misturasse psicotrópico com álcool. Nunca mesmo. Na festa de Natal, uma cidra, não. O ideal é que nunca. Tá? Mas se a pessoa quiser abrir mão por uma taça no seu aniversário, uma champanhe no Natal, aí até pode. Tá? Mas entendendo que há riscos. Bom dia, Dácia. Eu gostaria de saber, assim, se medicação para diabetes causa sonolência. Diabetes causa sonolência. A própria doença, né? A própria doença. Na verdade, assim, quando você está controlando bem a diabetes, com dieta, com exercício e com medicamento, a sonolência até diminui.
Geralmente, um dos sinais de que a diabetes está um pouquinho descompensada, e eu estou usando a palavra descompensada no sentido de descontrolada, a glicemia subindo devidamente, um dos sinais é a sonolência. Então, a sonolência, ela é muito comum na diabetes. Agora, óbvio, tá, Silvana, se a glicemia baixar demais, é dar sono também. Então, se a glicemia baixou também a valores muito baixos, de 6 a 5, aí vai dar sono. Mas na maioria das vezes o sono que alguns diabéticos têm é mais a da própria diabetes, sim. Tem uma pergunta aqui no chat que foi em relação à Ritalina. Não, a Ritalina não gera dependência, não. Tá? Não é descrita dependência física, nem dependência psicológica a Ritalina, não. Agora, o seguinte, tá, gente? Eu não sei em que sentido a pessoa está falando de Ritalina, tá? Assim, a Ritalina ela é um medicamento usado para crianças que têm a chamada hiperatividade infantil, assim, né? Síndrome de desatenção. Então, assim, e aí, obviamente, tem pessoas que têm esse aceleramento, né? De desatenção na idade adulta. E aí se prescreve Ritalina para a idade adulta também. Tem muita gente usando Ritalina para aumentar a inteligência. Mas, enfim, não é uma prescrição ideal. E, obviamente, qualquer ideia de que você vai ficar com uma performance melhor do que outra pode gerar dependência. Óbvio, essa dependência é psicológica. Mas em que sentido a Ritalina gera essa dependência psicológica? Quem está estudando para concurso e tomando Ritalina. Não porque tem agitação, né? Hiperatividade, mas porque está achando que ela está deixando você mais inteligente. Apesar de existir essa história que ela pode deixar a pessoa mais inteligente, é muito questionável isso. Os trabalhos científicos não são claros, a gente chama isso na ciência de inconclusivos em relação a essa inteligência. Mas como eu acabei de falar, tudo que dá uma ideia de performance melhor gera dependência, não é física, é psicológica. Psiquicamente você acha que precisa daquilo. Isso é ruim, viu, gente? Dependência, pra vocês terem ideia, dependência psíquica é pior do que dependência física. Obrigada. A gente vai para a parte final do nosso encontro, né? Agora, vocês vão ter uma apresentação, né, de uma aluna que foi da Educa, ela foi aluna de musculação da Educa, e agora eu tenho a honra de estar trabalhando com essa aluna, né, com essa pessoa, na verdade, que é Ana Jéssica. O nome dela é Ana Jéssica, mais conhecido como Mel. Então, Mel, a gente está desenvolvendo um excelente trabalho, né, na minha opinião, conduzindo junto comigo esses encontros, né? A gente está sempre ali no WhatsApp, a gente interagindo com os alunos. Então, agradecer a presença de Mel e fica com você, Mel.